Olá, aqui é a Isabela do Enem Contra o Tempo e hoje eu vou lhe explicar como fazer questões de fração em apenas um minutinho e envolvendo pouco cálculo. Essa dica eu uso muito e fica bem mais fácil de compreender a questão. Você consegue fazer ela de forma mais dinâmica. Agora, toda fração que você pegar, você vai imaginar um grupo. O numerador representa a quantidade de reais que vão ser distribuídas para o grupo. E o denominador representa o número de pessoas desse grupo. Por exemplo, nesta fração, 4/6, ela representará que vão ser distribuídos R$ para 6 pessoas. Então, imagine nessa situação. Te dão duas frações para você comparar. 5 décimos e 5 dozeavos. Qual dessas frações é a maior? Bom, você poderia até fazer o cálculo e descobrir qual é a maior, mas isso vai lhe demandar um certo tempo. Então, como a gente vai comparar aqui? Imagine que tem o grupo A, em que foram distribuídos R$ 5 para 10 pessoas. E no grupo B, foram distribuídos os mesmos R$ 5 para 12 pessoas. Então, sem fazer cálculo algum, qual desse grupo vai receber mais dinheiro? Qual desse grupo as pessoas vão receber mais dinheiro? Então, o grupo A vai receber mais dinheiro. As pessoas do grupo A vão receber mais dinheiro. Por quê? Porque é dado R$ 5 para 10 pessoas, enquanto no outro grupo é dado os mesmos R$ 5 para mais pessoas, para 12 pessoas. Então, se eu distribuo a mesma quantidade de dinheiro para números diferentes de pessoas, o grupo que vai ganhar mais dinheiro vai ser aquele em que tenha menos pessoas. Logo, você chega à conclusão que toda fração que tem os numeradores iguais, a maior fração vai ser aquela que tenha o menor denominador. Mas você não precisa decorar isso. No início dos meus estudos, eu ainda decorava essas regrinhas, mas eu acabava sempre me esquecendo ou me confundindo. Então, a partir de agora, toda vez que você for comparar as frações, você vai imaginar que o numerador, a parte de cima, é o total de reais que vão ser distribuídos e o denominador, a parte de baixo, a quantidade de pessoas que vão receber esse dinheiro. Daí, fica mais fácil de você fazer a comparação. Vamos para outra comparação. 4/9 ou 6/9. Bem, agora o número de pessoas que são equivalentes, que são iguais. Então, o grupo A vão ser R$ 4 distribuídos para 9 pessoas, enquanto no grupo B vão ser distribuídos R$ 6 para 9 pessoas. Daí você conclui que é melhor ser distribuído R$ 6 para 9 pessoas do que R$ 4 para 9 pessoas, já que vai ser distribuído mais dinheiro para o mesmo número de pessoas, certo? Dessa forma, você vai chegar na outra conclusão, que toda vez que os denominadores forem iguais, a maior fração vai ser aquela que tenha o maior denominador. Mas volto a repetir, você não precisa decorar essa regrinha. A partir de agora, toda vez que você for comparar frações, você vai lembrar desse exemplo. A quantidade de reais dividido pelo número de pessoas. E nesse exemplo aqui, 5/4 para 3/6. Nem o numerador, nem o denominador é igual. E agora, como é que a gente vai fazer? Neste caso, vamos pensar assim. Eu tenho R$ 5 para distribuir para 4 pessoas no grupo A. E no grupo B, eu tenho R$ 3 para distribuir para 6 pessoas. Ora, no grupo A, eu tenho mais dinheiro
para distribuir para menos pessoas que no grupo B. Logo, usando esse raciocínio, você conclui que o grupo A vai receber mais dinheiro. Por sua vez, a fração 5 quartos ela vai ser maior. Orientar que essa comparação de dinheiro para pessoas, ela é um exemplo que você pode usar em toda e qualquer questão, mesmo que não envolva quantidade de dinheiro dividido para pessoas. A questão pode pedir preço por litro, preço por massa, pode pedir desempenho por número de jogadas, enfim, há muitas maneiras de uma questão pedir comparação de fração. No entanto, você usar sempre a questão do dinheiro para a quantidade de pessoas facilita muito. Então, na hora que você estiver resolvendo as questões, você vai perceber que eu vou falar em dinheiro, mesmo que a questão não peça dinheiro, que é para facilitar seu entendimento. Agora, vamos praticar alguns exercícios onde você vai ver quais macetes eu uso para fazer esse tipo de questão em apenas 1 minuto. E agora, vamos praticar com as dicas dadas. Bem, eu peço que você pause o vídeo e leia essa questão. Note que essa questão diz massa de fibra por massa de pão. Então, você já sabe qual vai ser o numerador e qual vai ser o denominador, certo? Massa de fibra vai ser o numerador, massa de pão vai ser o denominador. Tendo em vista isso, vamos para a resolução. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver se tem algum numerador ou denominador igual, porque aí fica mais fácil de comparar. Nessa questão, temos a segunda fração e a terceira fração com numeradores iguais. Então, a gente vai ver, é mais vantajoso eu distribuir R$5 para 40 pessoas ou R$5 para 100 pessoas. É óbvio que R$5 para 40 pessoas, né? Como a questão pede a maior fração, certo? Cortamos a terceira fração. O próximo passo que a gente vai fazer é comparar o menor denominador com os outros. Você pode comparar o denominador que você quiser, mas neste caso, nessa questão, eu achei mais confortável comparar o menor com os outros. Então vamos lá. A fração que tem o menor denominador é o 5/40. Certo. Então vamos lá. Vamos comparar com o 2/50. Você de cara já vê que o 5/40 ele é maior, porque você vai distribuir R$5 para 40 pessoas e no outro você vai distribuir R$2 para 50 pessoas. Ou seja, claramente a fração 5/40 ela é maior. Logo, você já descarta o 2/50. Certo. Agora nós vamos comparar o 5/40 com o 6/90. Olha, você pode pensar, certo, eu tenho mais pessoas, neste caso, para dividir o dinheiro, só que eu tenho mais dinheiro também. Só que se você parar para pensar, neste caso, ele só teria dado R$1 a mais. Ele só vai distribuir mais R$1 para mais 50 pessoas. Então, você vê como a distância está bem longa. Você só deu R$1 a mais, só que, em compensação, você adicionou mais 50 pessoas ao grupo. Então, claramente, a fração que é maior é o 5/40, certo? Porque certamente você vai querer entrar num grupo que seja distribuído R$5 para 40 pessoas do que num grupo que seja distribuído R$6 para 90 pessoas. Então, a fração 6/90 também já vai ser descartada. Certo, os próximos valores são 5/40 e 7/70, que foi o que restou. Você poderia usar aquela lógica. Ora, só aumentou R$2, mas em compensação aumentou mais 30 pessoas. Mas, para não ficar mais mal acostumado, nós vamos fazer de outra maneira. Porque, no caso dos 5/6, foi uma disparidade muito pequena no numerador para uma disparidade muito grande no denominador. Então, daí, você já saberia fazer.
Mas nesse caso, a disparidade foi menor, percebe? De 5 para 7 são 2 e de 40 para 70 são 30. Ainda é uma disparidade grande, mas já é uma disparidade não tão exorbitante quanto o caso anterior, certo? Então, para não ficar mal acostumado, a gente vai resolver isso aqui de outra forma. Então, agora sobrou 5 40avos e 7 70avos. Bem, você percebe que 7 dividido por 70 é igual a 0,1. Toda fração, toda divisão que tiver o número dividido pelo mesmo número vezes 10 é igual a 0,1. Por exemplo, 7 dividido para 70, 8 dividido para 80, 4 dividido para 40, ou 4,5 dividido para 45. Todos esses números vão dar 0,1. Ou melhor, todas essas frações vão dar 0,1. Ok, então você sabe que 7 dividido para 70 é igual a 0,1. Aí você pensa, para outra fração dar 0,1, eu preciso fazer 5 dividido para 50, certo? Que também vai dar 0,1. Então, agora você vai comparar. Qual é maior? 5 dividido para 50, 5 reais dividido para 5 pessoas, ou 5 reais dividido para 40 pessoas? Claro que 5 reais dividido para 40 pessoas. Logo, essa é a maior fração. Porque se 5 40avos é maior do que 5 50avos, que é igual a 7 70avos, logo os 5 40avos é maior. Repetindo aqui, para dar o mesmo valor que a outra fração, ou seja, para dar 0,1, você precisa fazer 5 dividido para 50. Ok, como a outra fração ela é maior do que isso, logo ela vai ser maior do que a outra fração também, que deu o mesmo resultado. Então a resposta vai ser 5 40avos. Então, gente, vamos para o próximo exemplo. Perceba que ele fala a razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Ou seja, a razão é entre o total de vezes pelo número de jogadas. Total de vezes pelo número de jogadas. Ou seja, na primeira opção, no primeiro jogador, o jogador 1 derrubou 50 vezes em 85 jogadas. Qual vai ser a fração? 50 por 85. Agora vamos para a resolução. O primeiro passo é sempre olhar se tem um numerador ou um denominador igual, para que fique mais fácil a comparação. Então, aqui nós temos a segunda fração, 40 65avos, e a terceira fração, 20 65avos, em que o denominador é igual. Como você já aprendeu, a maior fração vai ser aquela em que tenha o maior numerador, ou seja, a maior fração vai ser 40 65avos. Logo, você já pode descartar o 20 65avos. O próximo passo seria comparar os denominadores. No entanto, essas frações elas não estão ajudando muito. Por exemplo, 40 65avos e 50 85avos. Bem, vamos usar sempre o exemplo do dinheiro. São 50 pessoas, são 50 reais para 85 pessoas, mas no outro são 40 menos reais, mas em compensação bem menos pessoas, 65. Ou seja, não fica legal comparar. E se você for ver os outros denominadores, você vai ver que vai pelo mesmo rumo. Eles não estão muito simpáticos de serem comparados. Neste caso, a gente vai usar o próximo método, que é comparar com 50%. Como é esse método? Eu sempre comparo qual está mais próximo de ser 50% e qual está mais distante de ser 50%. Bem, a primeira fração que eu já vejo de cara é o 30 40avos, ou 3 quartos, se você simplificar.
3 quartos, gente, é 75%. Mas como eu sei disso? Eu fiz o cálculo? Não. Esse número, 3 quartos, eu não sei porquê, mas o Enem ama. Você sempre vai encontrar 75% ou 3 quartos, por algum motivo inexplicável. Então, de tanto fazer exercício, eu já decorei que 3 quartos é 75%. E eu aconselho você também a decorar esse número, porque ele vai facilitar muito na sua vida. Porque muitos exercícios de porcentagem e de fração têm 3 quartos. Aliás, muitos deles também têm 2 terços e 5 quartos. Então, se você quiser decorar quanto são esses valores e quanto é em porcentagem, fique à vontade. Mas 3 quartos, para mim, é essencial você saber que 3 quartos é 75%. Repetir várias vezes para você decorar mesmo. Então, sabendo que 3 quartos é 75%, eu vou para o próximo. Olha, eu vi aqui uma fração que ela está muito próxima aos 50%. Aqui, 48/90. No caso, a última fração. Bem, se você parar para pensar, 50%, você chegar a 50% usando essa fração, seria alterar o numerador de 48 para 45, certo? Porque isso aí vai dar 1/2 ou 50%. Porque se você simplificar, vai ser 45 dividido para 45 vai dar 1, 45 dividido para 90 vai dar 2, 1/2 ou 50%. Certo? Perceba que 48, ele está muito próximo de 45. Então, ele é maior que 50%, mas ele é só um pouquinho maior que 50%. Se você fizer a conta, inclusive, de 48 por 90, você vai perceber que vai dar perto de 0,53. Então, aqui você já sabe que é um pouquinho maior que 50%. Bem, sabendo disso, você já pode descartar essa opção, certo? Porque se eu tenho uma fração ali que equivale a 70% e a outra equivale a 50% e ele quer a maior, você já pode descartar essa última aqui. Ok, vamos para a próxima. Nas outras frações, eu vou usar o mesmo método. Então, nessa aqui, 40/65. Para essa fração dar 50%, você teria que reduzir o 40 para 32,5, que aí daria 0,5, 1/2 ou 50%, certo? Daí você percebe que de 32,5 para 40, ele aumentou razoavelmente, certo? Mas também não muito. Então, você sabe que isso aí vai dar entre 50% e 60%. E mais perto de 60% possível. Ok, essas coisas você descobre treinando, mas eu vou dar logo essa dica aí. Próxima, 50 para 85. Vai na mesma coisa. Para dar meio, você precisaria reduzir de 50 para 42,5, certo? 42,5, 85avos é igual a 0,5 ou 50%. Volto a repetir, 42,5 para 50%, ele aumentou, certo? Ele aumentou um pouco mais. No caso também, você percebe que aí vai dar entre 50 e 60. Nesse caso, ele vai dar perto aí dos 61%, ou 0,61. Então, você percebe, você sabe que essas duas primeiras frações aqui, elas vão dar perto dos 60%. E você sabe que 30/40 dá 75%. Logo, você já tira que a maior fração vai ser o 30/40. Nesta questão aqui, ele pede para você colocar as frações em ordem crescente. Neste caso aqui, só temos 3 frações. Nenhuma delas tem nem o numerador e nem o denominador igual. Então, a gente vai fazer aqui essa questão de modo bem rápido. E também comparar não seria muito viável, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui de maneira bem rápida é o macete do comparar com 50%. Vamos lá. Cara, nós já vemos que tem uma fração aqui que é exatamente 50%, ou seja, 1/2. Perceba agora na outra fração, que é 5/4, que ele dá maior do que 1, certo? Porque se 5 dividido para 5
é igual a 1. 5 dividido para 4. Vamos sempre usar aquela questão do dinheiro. Imagine, se forem 5 reais dividido para 5 pessoas, cada pessoa vai receber R$1. Agora, se for 5 reais dividido para 4 pessoas, elas vão receber mais do que R$1. Ou seja, neste caso aqui, você percebe que o 5 quartos é o único número que vai dar mais do que 1. Vai dar 1, alguma coisa. Sendo disso, você já sabe que o 5 quartos é a maior fração daqui. Ok, agora vamos comparar 1/2 e 3/8. Perceba que, para se tornar 50%, 3/8 teria que se transformar em 4/8, porque simplificando, daria 1/2 exatamente igual a 50%, certo? Então vamos voltar para a questão do dinheiro. Você vai treinar tanto isso que uma hora você nem vai precisar mais fazer essa associação. Mas por enquanto é de suma importância que você faça essa associação. Independente do que se trate, o problema, você lidar com dinheiro distribuído para as pessoas é muito mais fácil. Então vamos lá. Imagine que 4/8, que seria igual a 50%, seria igual a 1/2. Se fossem R$4 para 8 pessoas, cada pessoa ia ganhar exatamente 50 centavos. Agora, se você reduziu a quantidade de reais, agora são R$3 para 8 pessoas. Então, as pessoas vão receber menos do que 50 centavos. Sabendo disso, você percebe que 3/8 ele é menor do que 1/2, certo? Então, já que é em ordem crescente, nós vamos colocar do menor para o maior. O menor é 3/8, depois vem 1/2 e depois vem 5 quartos. Bem, esse é o tipo de questão que você tem que fazer muito rápido. Por isso, é de suma importância que você treine questões desse tipo. Na prova, você faça ela em questões de segundo. E também que você não erre uma questão dessas, porque é uma questão que a TRI vai pontuar muito, certo? E também é uma questão que você não pode demandar muito do tempo. Então, para você garantir que vai treinar bastante esse tipo de questão, eu vou disponibilizar aqui uma lista de exercícios de fração feita por mim com questões diretamente do Enem. São questões de frações retiradas do Enem. Nela, você vai poder ver questões de comparação de fração e outras questões envolvendo frações. Ou seja, é muito importante que você faça essa lista toda para que você saiba exatamente como o Enem gosta de cobrar essas questões. E para você receber essa lista de exercícios feito especialmente por mim, você vai entrar aqui no link abaixo, que vai te levar para a minha lista de transmissão do WhatsApp. Nela, você vai receber essa lista e muitos outros conteúdos exclusivos. Então, galera, eu fico por aqui. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreve no canal. Até mais!